E aí, se a dissertação de mestrado parece um bicho de sete cabeças, pode ficar tranquilo que hoje a gente vai desvendar esse mistério. A ideia aqui é quebrar esse desafio em pedacinhos, transformando o caos em um passo a passo bem claro. Bora lá? Pois é, a gente sabe como é. Bate um certo desespero ao olhar para a página em branco, né? São tantas regras, tanta pressão. É super normal se sentir assim. Mas a boa notícia é que, com a estrutura certa, esse monstro vira um mapa bem tranquilo de seguir. Antes de sair construindo, a gente precisa entender a planta do projeto. Então, vamos começar pelo básico do básico. O que, afinal de contas, é uma dissertação de mestrado? Qual é o verdadeiro objetivo dela? Bom, no papel, a definição é essa aí, um trabalho acadêmico stricto sensu. Mas a parte que realmente importa é a segunda, demonstrar a habilidade. Ou seja, não é só sobre juntar um monte de informação, é sobre provar que se sabe conduzir uma pesquisa científica com método e rigor. E é aqui que a chave vira. Uma dissertação não é um simples relatório de fatos. Pense nela como uma grande peça de argumentação. O seu objetivo é defender uma ideia, uma tese, usando evidências e lógica para convencer a banca de que o seu ponto é válido. Ok, se a dissertação é um argumento, como é que a gente organiza isso? Existe uma lógica por trás de todo o bom texto acadêmico, e é o que a gente vai ver agora. É como se fosse a espinha dorsal de toda a história que vai ser contada. Olha, no fundo, é tão simples quanto isso. É um ciclo perfeito. Primeiro, na introdução, a gente apresenta a ideia central. Depois, no desenvolvimento, a gente defende essa ideia com tudo que tem. E por fim, na conclusão, a gente amarra tudo e confirma o ponto inicial. Apresentar, argumentar e confirmar. Simples assim. A introdução é o seu gancho, ela precisa fisgar quem lê. O desenvolvimento é o campo de batalha, onde as provas são apresentadas e onde se mostra por que os outros pontos de vista talvez não sejam os melhores. E a conclusão, bem, ela não é só um tchau, é a volta da vitória, consolidando o argumento. Beleza, já entendemos a lógica de dentro do texto. Agora, vamos para a estrutura de fora, o famoso padrão ABNT. Se aquela lógica que a gente viu é o esqueleto, a ABNT é toda a arquitetura que dá forma e, principalmente, credibilidade ao trabalho. E essa imagem aqui mostra o mapa da mina. Tudo o que vai ser escrito se encaixa em uma dessas três gavetas gigantes. O que vem antes do recheio principal, os pré-textuais, o recheio em si, os textuais, e o que vem depois de tudo, os pós-textuais. Bem organizado, né? Os elementos pré-textuais são tipo a recepção do seu trabalho. Eles preparam o terreno, dão as informações de quem fez, o que é, um resumo do que vem pela frente e um mapa para se localizar lá dentro. É a primeira impressão oficial do projeto. Aí lá no final, depois que a discussão principal acabou, entram os elementos pós-textuais. Eles têm duas funções básicas: dar o crédito a quem merece, lá nas referências, e oferecer materiais extras, como documentos ou transcrições, que ajudam a entender a pesquisa, mas sem atrapalhar a leitura principal. Agora uma dica de ouro para resolver uma dúvida clássica. Qual a diferença de apêndice e anexo? É muito fácil, tem a ver com quem fez o material. Se foi quem está escrevendo a dissertação que criou, é um apêndice. Se foi outra pessoa, é um anexo. Simples, né? Certo, vamos para a parte prática, o mão na massa. Como que a gente aplica essas regras? Não dá para cobrir tudo, claro, mas vamos focar naquelas que são a base de tudo, que qualquer banca vai bater o olho e notar na hora. Pensa nisso aqui como a receita de bolo universal do seu documento. Papel A4, fonte Times New Roman, tamanho 12, espaçamento de 1,5 e as famosas margens, 3 centímetros em cima e à esquerda e 2 centímetros embaixo e à direita. A primeira coisa a fazer é configurar isso no editor de texto. A capa é o cartão de visitas, não tem jeito. Se ela estiver mal feita, já começa com o pé esquerdo. A fórmula é simples: instituição lá em cima, nome do autor no meio, título logo abaixo e lá no fim a cidade e o ano. Tudo centralizado, limpo, profissional. A folha de rosto é quase uma cópia da capa, mas ela tem um detalhe que faz toda a diferença: a nota de indicação. É aquele parágrafo pequeno que explica o porquê do trabalho, tipo dissertação apresentada para obter o grau de mestre. E esse texto tem um recuo especial, bem grande, a partir da margem esquerda. O resumo é como se fosse o trailer do trabalho. Ele tem que ser um parágrafo só, bem direto, contando qual é o problema,
o objetivo, a metodologia e os resultados. E logo depois vem as palavras-chave, que são as tags que vão ajudar outras pessoas a encontrarem a sua pesquisa. Bom, a gente já passou pela lógica interna e pelas regras da ABNT. Para fechar com chave de ouro, vamos voltar para a arte da escrita. Porque no fim do dia, a clareza e o cuidado com as palavras fazem uma diferença gigantesca. Essa citação aqui é perfeita. O sucesso de um texto não vem de um raio de inspiração divina. Ele vem de planejamento, de pensar antes no tema, nos objetivos, no método e, claro, em como organizar a escrita e a revisão. E olha, revisar vai muito, mas muito além de só caçar erro de português. É um trabalho de lapidação. É se perguntar, será que essa ideia está clara? Esse parágrafo faz sentido depois do outro? Dá para falar isso de um jeito mais legal? É um ato de carinho com o texto e de respeito com quem vai ler. Mas por que todo esse trabalho com regras, com revisão? Porque o ponto central é este. O cuidado com a forma mostra o cuidado com o conteúdo. Um trabalho bem formatado, bem escrito, passa na hora uma imagem de credibilidade, de seriedade e de profissionalismo. No fim das contas, a dissertação deixa de ser aquele monstro assustador e vira o que ela realmente é. Um grande projeto a ser construído, tijolo por tijolo, com um plano bem definido em mãos. E aí, tudo pronto para começar a construir essa obra?